Shalom, a paz do Eterno esteja com você. Hoje então iniciamos uma série devocional de pequenos ensinos da palavra da Torá do Eterno e queremos começar então pelo livro de Bereshit, conhecido como livro de Gênesis, com a seguinte leitura: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando nós olhamos para esse texto, que começa com a palavra no hebraico chamada Bereshit, nós precisamos entender que Bereshit quer dizer no princípio, que é o que está colocado, que está traduzido na maioria das traduções que nós conhecemos. Esse princípio, ele não faz uma referência única ao início da criação da Terra, principalmente a Terra como ela é hoje, porque houve uma outra Terra no princípio. Mas essa palavra Bereshit, ela faz referência principalmente a Yeshua, que é o princípio de todas as coisas. Então, através dele é que nós temos o início de todas as coisas. Então, por isso que se usa essa expressão, que não faz referência à criação das coisas, mas faz referência àquele que existe desde a eternidade. Então, no princípio criou o Eterno os céus e a terra, mas esse princípio está contextualizado naquele que é o Criador de todas as coisas, naquele por quem todas as coisas foram criadas, que é Yeshua, o Messias. Nós precisamos saber que o tempo ele é necessário para que o homem compreenda, porque o homem não consegue se situar fora de um espaço, de um período de tempo. Por isso, então, que toda a referência da palavra do Eterno, ela é contextualizada dentro de um período de tempo. Então o homem precisa que as coisas sejam contextualizadas, porque nós não conseguimos entender completamente a natureza divina do Eterno, já que ele está acima do nosso entendimento, ele está além do nosso entendimento. Então, por isso a palavra começa usando essa expressão, no princípio, Bereshit, ou seja, o princípio de todas as coisas, e o princípio da criação, o princípio de tudo, faz uma referência clara a Yeshua. Por isso que em João, capítulo 1, versículo 1, a palavra diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele era, ele existia, ele estava lá, acompanhando a criação de todas as coisas desde o princípio, porque ele é o alfa e o ômega. Então, quando nós lemos essa palavra Bereshit, nós entendemos que a criação se inicia a partir desse momento. Então, por isso que essa palavra aponta para esse princípio, o princípio da criação, que é Yeshua HaMashiach, ou seja, o Senhor e o Salvador de Israel e de todas as nações que colocam nele a sua fé, que colocam nele a sua confiança. Então esse princípio aponta para Yeshua, é o princípio de todas as coisas. A terra, a palavra diz no versículo 2, na primeira parte do capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra estava caótica, ela não tinha forma, ela estava vazia, e as trevas cobriam a face
do abismo, porque a terra havia sido destruída pela queda de Satanás. Então, por meio dessa queda, a terra então tornou-se caótica. Existe um período de tempo muito grande entre o versículo 1, que é a terra original, e o versículo 2, que mostra uma terra caótica em virtude da queda de Satanás, que começa então a ser refeita e a ser recriada pelo Eterno. Então, nesse momento a terra estava sem forma. Mas, na segunda parte do versículo 2, a palavra diz: o Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas. Da mesma forma que a terra estava em trevas, estava sem forma e vazia, o homem que está longe de Deus também está na mesma condição. Por isso vemos uma relação clara entre a criação da terra e a criação e principalmente a regeneração do homem quando ele é salvo dos seus pecados. Por isso a palavra diz em João, capítulo 16, versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito do Eterno precisa fazer essa obra no coração do homem, assim como quando ele se moveu sobre as trevas que estavam sobre a terra. Nós vamos ver que mais à frente a luz venha surgir. Da mesma forma, da mesma maneira, ele precisa regenerar, ele precisa entrar no homem para que esse possa voltar a ter comunhão com o Eterno. E esse Espírito só entra, essa presença só entra no homem à medida que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no princípio, em Yeshua HaMashiach, que é o início de toda a criação. Então, quando nos arrependemos e concordamos que somos pecadores, o Espírito do Eterno, ele entra dentro de nós e regenera e começa a transformar, assim como a terra começou a ser transformada quando o Espírito do Eterno passou a se mover sobre a face das águas. A minha vida, a vida de todo aquele que põe nele a sua confiança, de todo aquele que se arrepende, confessa os seus erros, os seus pecados e aceita a Yeshua como seu Salvador, a vida dessa pessoa ela também é regenerada, ela também é transformada e ela passa a viver uma nova vida, uma novidade de vida. Então, nós vemos aí a regeneração do homem, ou seja, a salvação do homem. No capítulo 1, versículo 3, a palavra diz: então o Eterno disse, haja luz, e houve luz. Quando o Ruach, quando o Espírito do Eterno entra dentro de nós, nós passamos a ser a sua habitação, nós passamos a ser o seu templo. E nesse momento, então, Deus nos fala: haja luz, e haverá luz, haverá salvação, haverá regeneração e haverá uma nova criatura. Você já entregou a sua vida para Yeshua HaMashiach? Se você não fez, você ainda está em trevas, mas lembre-se que há uma presença, há um Espírito que pode fazer a transformação na sua vida. Então reconheça que você é falho, que você é pecador, reconheça que você precisa do Eterno, reconheça que somente no nome de Yeshua, conhecido também como Jesus, você pode ser salvo. E Ele entrará, Ele passará a fazer morada na sua vida e as trevas se dissiparão, porque Ele dirá: haja luz e haverá luz. Essa é uma pequena mensagem de uma série que estamos iniciando. Fica na paz de Yeshua HaMashiach, que o Eterno esteja com você nesse dia e até o final desta semana. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém.